Vamos então, gente, trazer aqui a participação do Dr. Rafael Pauletti. Ele é médico urologista e nós vamos falar sobre o Novembro Azul, né? Esse mês de combate e prevenção ao câncer de próstata. Dr. Rafael Pauletti, primeiramente, obrigado pela gentileza. Bem-vindo ao 96 FM. Bom dia, Silvio. Muito obrigado pela participação, poder estar aqui no programa. Bom dia, Beatriz, e a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho a respeito do Novembro Azul, que é uma campanha que a gente tem todo ano justamente para a gente enfatizar a importância do rastreio do câncer de próstata e sempre deixar aquele lembrete que a campanha ela se estende ao ano todo. Então, o ano todo, procure seu urologista para procurar e fazer a identificação mais precoce possível dessa doença. Doutor, vamos falar um pouco sobre esse preconceito, né, que ainda existe, que ainda é muito latente nos homens, né, de procurar um médico, especialmente porque tem a história do famoso toque, né, e aí os homens têm aquele receio, tem a questão da sexualidade, enfim. Como estão esses números do câncer de próstata aqui no estado? Você tem alguma informação sobre os números atuais? A respeito do estado não, mas a gente tem o Instituto de Câncer do Rio de Janeiro, o INCA, e o INCA estimou para o próximo triênio, né, 2020, 2021, 2022, são 65 mil novos casos de câncer de próstata e aproximadamente 15 mil óbitos devido à doença, o que dá uma expectativa, eles dividem por região, no Nordeste, por volta de 65 a 68 casos a cada 100 mil habitantes por ano, ou seja, é o câncer mais comum do homem se a gente excluir as lesões de pele, os cânceres de pele, as lesões solares. Doutor Rafael, deixa eu falar sobre prevenção, que a gente se ouve muito falar em prevenção em todos os sentidos, né? Vamos tentar evitar as doenças e tal. No caso do câncer de próstata, o que é possível o homem fazer para tentar evitar o câncer de próstata? Isso é bem legal, porque o paciente geralmente procura a gente, fica muito chateado só de fazer o exame, fazer o toque, como você falou, o PSA. E a gente tem 3 principais fatores de risco no câncer de próstata. O primeiro é um pai, um irmão, né? Um parente nessa família que teve câncer. Ou seja, genética. Genética. O segundo é a etnia dessa pessoa. Os pacientes negros têm uma chance muito maior de terem doenças mais graves. E o último fator é o fator que a gente consegue realmente causar algum tipo de prevenção e modificação de hábito, que é obesidade e falta de atividade física. Então, pacientes obesos e sedentários possuem uma maior chance, maior incidência de câncer de próstata. Isso a gente consegue modificar, que a gente estava falando previamente, cuidando da pressão, cuidando do diabetes, fazendo atividade regular. Isso pode reduzir a incidência do câncer nessa população. Beatriz Leão. Doutor, e quais são os principais sintomas do câncer de próstata? É fácil de identificar, porque no caso das mulheres, câncer de mama, a gente faz o autoexame e às vezes tem um nódulo, enfim, a gente consegue perceber. E no câncer de próstata, é fácil? Como... Não, esse é um grande problema do câncer de próstata, é o nosso motivo do Novembro Azul, que a gente incentiva que o paciente procure o urologista, porque o câncer de próstata ele quase não dá sintoma nas fases iniciais ou até na metade. Sintomas do câncer de próstata em fases avançadas, dor no osso, dor no quadril, sangramento na urina, dificuldade para urinar, esses são sintomas de uma doença já muito avançada e que a gente também não quer na mulher, a gente quer que faça autoexame para o primeiro caroço, o primeiro sinal, vai no médico. Então a coisa mais importante que a gente pode incentivar o paciente é faça o PSA e o toque, como o Silvio falou, tem aquele preconceito do toque, a sexualidade. O toque é importante? Mesmo se o PSA estiver normal, precisa fazer o toque. Porque 25% desses pacientes que o INCA coloca com 65 mil por ano tem PSA normal. Então, se aquele paciente meu que vem do interior e fala, doutor, eu já fiz PSA aqui, não preciso fazer exame nenhum, né? Tô livre esse ano. 25% das vezes eu vou errar se eu ficar olhando somente o exame de sangue dele, porque ele está justamente nisso, numa fase tão inicial que não sente nada, e a gente vai passar despercebido, só vai ver quando a doença espalhou. Doutor, uma pergunta rapidinho relacionada a isso que o senhor falou. Na sua opinião, por que há tanto preconceito e medo da realização desse exame do toque? Assim? Fora a parte da sexualidade, a falta de orientação, que acaba sendo uma parte culpa nossa, porque a mulher ou a menina, desde pequena, a gente já incentiva na família a passar no ginecologista, acompanhar a mãe. A parte masculina, por culpa até do médico, do pediatra, do urologista em si, a gente quase nunca incentiva o homem a cuidar da sua saúde. Ele está trabalhando, cuidando da família,
E somente quando ele cai doente na cama que ele está acostumado a procurar um médico. Ele não vai procurar a prevenção, como o Silvio perguntou. E a segunda parte, não só pela sexualidade, mas pelo medo de desenvolver a doença. Então, sempre que a gente fala de câncer, até mamografia, muitas mulheres não querem fazer. Todo ele, né? Eu diria que todo ele, né? Não, ninguém não quer vou um diagnóstico. No médico, não, porque se eu for no médico eu vou descobrir alguma doença. Mas no caso do câncer de próstata, é ainda pior essa questão de descobrir depois, porque ele é muito silencioso, e aí quando você vê se tem alguma coisa, o problema é muito sério, né? Isso. Agora, com que idade o homem deve começar a procurar um urologista para fazer, por exemplo, o PSA e o toque? Sempre aos 50 anos de idade. Então, todo homem a partir de 50 anos de idade deve procurar o urologista para fazer o toque e o PSA. E os pacientes, como a gente mencionou previamente, obesos, pacientes negros e pacientes que têm pai ou irmão com câncer de próstata, deve começar aos 45 anos. Já foi antes, hoje em dia 45 se tem um familiar, ou 50 se não tem nenhum fator de risco. Dr. Rafael Pauletti, eu insisto nessa questão do toque, porque o tabu é muito grande, né? Nos diga, o toque dura quanto tempo e dói, é indolor, como é que é? Dê uma noção para quem ainda não fez, tem medo de fazer e tal. Vamos tentar desmistificar isso. Isso é uma coisa muito interessante da gente comentar, que muito paciente às vezes até marca a consulta, digamos assim, que eu sou o médico do toque, né? Não, já passei no outro médico, já fiz os exames, já trouxe o PSA, vim aqui só para fazer o toque. Como se o toque fosse uma coisa muito assim complexa. Não, o toque é um exame que a gente faz até para ver outras doenças. Eu consigo fazer o toque, custa uma luva, o paciente está no consultório, não tem custo adicional nenhum por isso, faz parte do exame do paciente, faz parte da consulta, não leva nem 30 segundos para a gente conseguir fazer a análise pelo toque da próstata e a gente consegue ver outras coisas, fora o câncer de próstata aumentada, presença de hemorroida, presença de lesões orificiais perto do ânus, lesões, verrugas. Então é um exame simples, rápido, não machuca, não tira pedaço e, pelo que eu sei, a grande maioria não gosta. Pelo menos não me conta, daí não faz fila no consultório para voltar depois. E a estrutura pública, né, para fazer esse exame, como é que está a estrutura pública aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma certa deficiência de urologistas na rede para atender a grande demanda. Macaíba possui especialistas, eu mesmo trabalho no Anita, o posto lá da Maré. Tem no Onofre Lopes atendimento para as cidades que têm pactuação. No Valfredo tem um ambulatório de urologia e a Policlínica de Natal, na Prefeitura de Natal, possui, mas o número de urologistas é um pouco reduzido para uma doença tão frequente quanto o câncer de próstata. Há alguma ação específica para esse mês, no sentido de divulgação? O senhor está aqui numa rádio trazendo essas informações, mas existe algum comitê, alguma associação que aproveita esse mês para estar divulgando isso? Sim, a gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia, a nossa secção aqui de Natal, o presidente do Dr. Bruno e meu colega Ângelo, que é o vice-presidente. Então, sempre que chega nessa fase, a gente promove, e inclusive todo ano a gente já faz isso, principalmente nos interiores, para a gente divulgar a informação, a necessidade de fazer o exame, de fazer o PSA, fazer o toque. E mais importante hoje em dia que a gente tem percebido, não só fazer o exame, mas manter esse acompanhamento. Muitos pacientes fazem assim, não doutor, eu já fiz, quando eu fiz 55 eu fui lá e agora estou voltando aos 80. Então eu preciso fazer todo ano, porque a doença... Uma vez ao ano é seguro? Uma vez ao ano. Por quê? Porque pode ser que esse ano não tenha nada, mas como a gente conversou previamente, ao longo desse ano, ao longo dos próximos 2 anos, a doença apareça. E o objetivo é descobrir bem no começo. Então, se o paciente vai todo ano tá bem, opa, em 2022 apareceu uma coisa estranha, apareceu o câncer. Eu sei que apareceu de 2021 para 2022. Para a gente fechar, doutor Rafael Pauletti, fluxo urinário, né? Quando normalmente reduz com o passar da idade, vai reduzindo o fluxo urinário. Não necessariamente é câncer de próstata. Não, na verdade a maior parte desses pacientes tem uma próstata crescida que não é câncer. E a próstata crescida vai acometer 50% dos homens. Ou seja, a cada 2 aqui entre eu e você, um dos 2 vai desenvolver essa doença no final. E isso tem tratamento com remédio, com cirurgia ou somente com tratamento de hábito de vida. Para a gente fechar, eu ia esquecer de uma pergunta importante. Antigamente se falava muito, cirurgia de próstata gera impotência sexual. Como está essas cirurgias, as técnicas que são usadas atualmente para essas cirurgias? Essa semana mesmo teve um paciente que perguntou sobre isso. Caso de próstata crescida, como você mencionou previamente, jato reduzido, a gente não tem mais a chance de o paciente evoluir com impotência,
uma vez que a gente só faz a raspagem pelo meio da próstata. No caso de câncer de próstata, a gente retira a próstata toda. E é por isso que a gente insiste que o diagnóstico seja bem no começo, porque se eu descubro no começo, eu faço uma cirurgia menos agressiva, onde a chance desse meu paciente fica em torno de 20 a 25% de impotência. Se a doença já está muito avançada, muito espalhada, eu vou tirar mais tecido e a chance de impotência desse paciente agora vai crescer. E é claro, se a gente puder usar sempre a laparoscopia, ou que em breve deve chegar aqui no estado, o auxílio da cirurgia robótica.